Olá, estamos aqui com mais um programa Educare pelo canal NET Cidade. Nosso programa fala sobre educação, comportamento, cultura e hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Meu convidado é Mauro Miyaguchi, que é vice-diretor do CIESP de São Bernardo do Campo. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Mauro, essa questão do empreendedorismo hoje cresceu muito, é muito comentado, falado, mas ainda tem os seus mitos, né? Tem as suas verdades. Conta um pouquinho para a gente sobre o que é o empreendedorismo. O empreendedorismo, geralmente as pessoas pensam, né, que é aquela pessoa que só é dono do próprio negócio. E geralmente isso foi colocado desde o início, né, como um empreendedor é aquele cara que é dono. Mas na realidade, é lógico, tem empreendedores donos do próprio negócio, mas também tem muitas pessoas que têm esse espírito, essa atitude empreendedora, que mesmo dentro do seu trabalho, trabalhando numa empresa, trabalhando numa instituição, numa organização, ele se comporta como um empreendedor, né? Então eu digo que o empreendedor não é uma pessoa, sim as atitudes que essa pessoa tem que transformam e conseguem realizar, né, sonhos em coisas mais palpáveis, né? A gente às vezes fala, mas ele tem esse espírito. É possível aprender a ser um empreendedor? A pessoa tem que ter já certas características que vão fazê-lo ser um empreendedor? Tem o empreendedor que a gente diz que é o empreendedor nato, né? Pessoa que nasceu com essa atitude empreendedora. Aí você tem vários casos de pessoas no Brasil, né? Que você nota já que ele tem atitudes empreendedoras e que trazem resultados efetivos nos seus negócios, né, ou na sua vida profissional. Agora, eu acredito sim que dá para desenvolver essas atitudes empreendedoras. É que o Brasil, por exemplo, ele tem uma questão muito forte, né, da questão do emprego. Né? Então, desde que eu me conheço como gente, eu ouvia meu pai falar, olha, vai lá, estuda bastante para você poder arranjar um bom emprego, né? Então as pessoas crescem com essa ideia de que eu preciso arranjar um emprego. E quanto mais seguro for esse emprego, melhor é para essas pessoas, né? Então por isso que concursos públicos, por exemplo, eles têm uma procura muito grande, né? E você tentar desmistificar um pouquinho essa questão das pessoas terem alternativas e não só buscarem um emprego seguro é um grande desafio nosso, que trabalha com o tema empreendedorismo, né? Os Estados Unidos ele incentiva muito isso desde pequeno, né? Ou seja, a cultura americana é muito focada na questão do empreendedorismo, né? Enquanto no Brasil a gente vem tentando mudar um pouco isso, mas ainda é muito focado na questão do emprego. E o que seria interessante? Trabalhar desde a escola já? Ter uma matéria? Porque eu vejo muito isso, mas às vezes eu fico preocupada porque parece meio um modismo. Não sei se é feito como deveria ser, né? Assim, agora a gente tem aula de empreendedorismo. Mas, né, como colocar isso dentro de uma grade? Ou tem que ser uma coisa que a sociedade tem que trabalhar junta para encaminhar para isso? Não, eu acho que são coisas que andam em paralelo, né? Existe uma questão da cultura, da sociedade brasileira, começar a olhar o empreendedor como uma coisa boa, como uma coisa que constrói, uma coisa que desenvolve, que o desenvolvimento social ele acontece através do desenvolvimento econômico, né? Geração de emprego, geração de renda, que é o que eu estou falando do empreendedor que vai lá e monta seu próprio negócio, né? Então a sociedade precisa ver isso como uma coisa boa. Eu digo isso, Lu, por quê? Porque na realidade, se você for analisar, aquela pessoa que hoje deixa um emprego, né, de executivo numa grande empresa, numa grande multinacional, para abrir o seu próprio negócio, muitas vezes é taxado pela sociedade como você é louco, né? Um aventureiro. A própria família já, como assim? Você vai largar tudo, né? Então, isso é visto de uma tal forma que não incentiva. Assim como, eu costumo dizer, aquela dona de casa que de repente ela começa a fazer alguma coisa dentro de casa, seja um bolo, seja um doce, né? Para colocar no mercado, ela começa aquilo por necessidade, né? Sem nenhuma informação de como se desenvolve um negócio, né? Porém, quando ela vai para a rua, por exemplo, ela pega o produto dela e vai vender na rua, todo mundo olha para ela como ela se fosse, ela estivesse no caos, né? Ou seja, coitada dessa senhora, ela deve estar, né,
matando o cachorro a grito para poder sair de casa. Não, e as pessoas tinham que ver isso como uma coisa boa. Olha que legal você conseguir desenvolver. Quantas pessoas nós conhecemos, né, eu que trabalho aí no Sebrae há muito tempo, pessoas que começaram desenvolvendo doce dentro de casa, no fundo, na sua própria cozinha, e que foram crescendo, foram experimentando o mercado, e hoje são verdadeiras empreendedoras de sucesso. Sim. Né? Então, é gratificante ver isso. E a sociedade precisa começar a valorizar essas pessoas. Né? Eu acho que a partir do momento que nas escolas a gente começar a mostrar que é uma opção muito boa você se tornar um empreendedor e a sociedade começar a ver isso como um lado positivo, a gente começa a mudar um pouco o rumo da história desse nosso país. Sim. Até as questões ligadas a inovações, né? Porque, como você disse, tem empresa que desenvolve inovações, mas também tem essas pessoas que não estão em empresas, que desenvolvem alguma coisa, né? É porque a questão do empreendedorismo é aquilo, que é você transformar coisas, né? Você buscar resultados. Então, a pessoa que começa a se desenvolver com esse lado empreendedor, dentro do próprio emprego que ela está, ela começa a ter um olhar diferente para aquilo, né? E começa a fazer daquilo que é, digamos assim, obrigação dela, um pouco a mais do que simplesmente a obrigação. E o brasileiro tem uma criatividade fantástica, né? Então, se a gente conseguir explorar isso, conseguir realmente incentivar, fomentar essa criatividade para o lado do empreendedorismo, é uma coisa fantástica, né? Porque para a pessoa que trabalha dentro da empresa, precisa ter essa visão também de quem está no comando para dar esse espaço, né? Porque às vezes tem esse outro lado. Esse Falar, ciúme, mas como que assim você vai fazer diferente do jeito? A gente sempre fez assim, né? Então é toda uma mudança de pensamento mesmo. Eu lembro de um diretor que eu tive, que ele perguntou para mim no dia da entrevista, ele perguntou para mim assim, Miyaguchi, você acha que você deveria pensar e fazer igual a mim? Eu pensei muito. Falei assim, que ele quer ouvir, né? Pensei, o que ele quer ouvir, mas aí era uma entrevista, né? Eu falei assim, não, eu acho que não, a gente tem que ser diferente. Ele falou assim, ainda bem, porque se você pensasse igual a mim, eu não precisava de você. Então, eu acho que essa cultura principalmente os gerentes, os donos, né, os empreendedores que são proprietários, eles começarem a ver que o jovem, principalmente, né, ele está vindo com uma forma diferente de ver as coisas. E se ele souber aproveitar essa forma diferente de ver a possível solução de um problema, ele não vai ficar sempre no mesmo. Né? Porque quando você só está olhando uma coisa, você não consegue ter o perímetro para conseguir ver outras oportunidades de soluções de problema. É verdade. Outra questão que eu já tive a oportunidade de fazer um curso no Sebrae, do Empretec. O Mauro Miyaguchi foi meu facilitador, é um curso muito bom, enquanto empreendedora, né, também, na área educacional. E uma coisa que pega muito, que tem a questão do empreendedor aventureiro. Eu tenho tanto dinheiro guardado, eu vou abrir um negócio. Porque também não tem essa educação financeira para saber, bom, eu tenho tanto, eu preciso guardar tanto, vou ter coisa para pagar, e aí que a empresa acaba fechando. Acho que é 5 anos, né? Uma média de 5 anos, mais de 60% das empresas fecham. Também por falta de informação. Eu digo assim, né? Essa imagem que as pessoas têm, o empreendedor é aquele que arrisca tudo. Né? Não é isso, né? O empreendedor é aquele que sabe como investir, ele sabe como avaliar um risco, ele sabe como fazer um planejamento, né? Agora, tem empreendedores e empreendedores, né? E aí é perfil de cada um. Mas o que falta mesmo, e essa é uma questão até cultural no Brasil, é planejamento. Né? Independente do que você vai fazer, né? É você ter planejamento para conseguir alcançar os resultados. Isso eu falo que, assim, desde uma viagem que você vai fazer. Às vezes é muito bonito, né? As pessoas falarem assim, eu vou viajar, para onde você vai? Eu vou aí para o mundo, não é? E as pessoas olham como essa pessoa é uma pessoa aventureira, né? Essa pessoa é destemida. Olha, tudo bem, mas você tem que correr os riscos, né? Saber quais os riscos que existem dentro dessa viagem. Né? O empreendedor nato, aquele cara que sabe realmente o que quer, ele vai fazer uma viagem, mas ele vai fazer todo o planejamento dessa viagem. Ele sabe onde ele quer chegar. Né? Então ele vai ver todos os passos a passo para conseguir chegar no objetivo dele com o melhor resultado possível. Porque não adianta você montar um negócio
investir todo o seu recurso acreditando simplesmente num sonho. O empreendedor, ele acredita num sonho, porém ele sabe que os recursos estão escassos, né? Então é aquele cara que às vezes põe o pé no chão, a cabeça no sonho, né? Mas ele faz a trilha através de um planejamento e muitas vezes por escrito mesmo, colocando num plano de negócios. É isso que precisa ser incentivado desde pequeno para o jovem, para as crianças. Porque culturalmente nós não temos esse hábito. Perfeito. O brasileiro não tem. Não tem. Para nada, nem para a economia doméstica. Você pode perceber o seguinte, numa reunião que você tem 10 pessoas, quantas pessoas estão escrevendo aquilo que está acontecendo na reunião? Eu te garanto que eu fiz esse cálculo, né? De a cada 10 pessoas, você tem 1 ou 2 pessoas que anotam tudo. Né? Ou seja, depois dessa reunião, somente 1 ou 2 pessoas provavelmente vão lembrar de todos os passos a passo que foi decidido naquela reunião. Né? Então, colocar isso no papel é algo extremamente importante para você aumentar as chances de sucesso, seja do seu negócio ou seja mesmo de construir o seu sonho, a sua vida, né? Porque tudo é questão do hábito, né? Depois você não aprende no seu dia a dia, você enquanto pessoa, você não tem o que transferir, né? Perfeito. Você fica naquela, não tem registro, né? Quando precisa buscar, não tem registro. E o legal é trabalhar essa cultura com as crianças. Sim. Né? As crianças, eu incentivo muito minha filha a trabalhar com planejamento financeiro, né? A mesada dela, que eu digo que é a semanada, né? Dar o dinheirinho lá por semana e fazer com que ela comece a estabelecer as suas metas, o que você quer fazer com isso, né? Então ela vai construindo isso, olha, então eu quero tal coisa no final do ano. Ela vai construindo tudo isso, né, até chegar no final do ano e comprar ou ter aquilo que ela desejou, mas por merecimento dela. Claro. Né? E aí quando você adquire aquilo, todo mundo sabe, né, como é gostoso você conquistar aquilo que você se propôs a alcançar. Né? E quando aquilo vem, não sofrido, mas aquilo vem de uma certa forma trabalhada, o retorno é muito mais gostoso. Né? Nós estamos conversando aqui sobre educação empreendedora, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique aí.